Ascensão através de habilidades. Episódio 37. Quinto nível, o Deus da Vitória. Baltazar, 2. Taizan continuou andando pelos quartos. Sem um momento de descanso, ele conseguiu chegar à quinta sala em ritmo acelerado. Está começando a ficar difícil. Taizan esfregou o pulso formigando. Os orques estavam ficando mais fortes à medida que as salas avançavam, tornando tudo um pouco arriscado. A partir de agora, a força dos inimigos era tal que não seria estranho obter itens de recompensa após derrotá-los. Em vez de ir imediatamente para a próxima sala, Taizan sentou-se no chão. O julgamento do Deus da Vitória foi uma série de duelos 1 para 1. Ao repetir, ele sentiu um pouco de cansaço. Estou começando a me sentir um pouco arrependido. Com as situações 1 para 1 impostas, o número de variáveis diminuiu e os ganhos também diminuíram. À medida que os inimigos ficavam mais fortes, ele não tinha tempo para criar habilidades e suas estatísticas ainda não estavam em nível para fazê-lo. O Deus dará uma recompensa adequada. Não há necessidade de se arrepender. Suponho que sim. Não foi ruim agora. Como os inimigos eram fortes, sua ascensão da alma também teve efeitos maiores. Ele também adquiriu alguns itens menores. Ele poderia ganhar uma quantia decente de dinheiro se os vendesse na loja. Se ele pudesse passar por aqui, chegaria ao sexto andar e então poderia aprender magia. Ela era alguém que ansiava por magia, não era? Aquele pequenino? Como você descobriu? A mulher chamada Lilith era fraca. Apesar de sobreviver por muito tempo, ela ainda não conseguiu passar do 10º andar. Ele não esperava que um ser tão fraco estivesse aqui. Você sabe que a restrição da expectativa de vida desaparece aqui, certo? Taizan acenou com a cabeça. No labirinto, a expectativa de vida não era um problema. Se assim fosse, a maioria dos jogadores teria envelhecido até a morte ou envelhecido quando saíssem de casa. Ela estava lá quando entrei no labirinto pela primeira vez. Assim como agora, ela estava rastejando no 4º andar. Senti pena dela porque ela estava prestes a morrer pelo orc. Então a salvei e ouvi sua história. Ela realmente era lamentável. Há quanto tempo foi isso? Bem, em termos de tempo lá fora, não seriam mais de 100 anos, não é? Ela não conseguiu passar do 10º andar por 100 anos. Ela também não aprendeu nenhuma magia adequada. Foi realmente uma história antiga. Ela veio aqui para aprender magia. Mas era uma criatura lamentável que não conseguia descansar devido ao seu talento patético. Eu a ajudei um pouco porque ela era muito lamentável. Eu não sabia que ela ainda estaria viva. O fantasma murmurou com uma voz espantada. Na verdade, foi esse o caso. Mesmo que ela não almejasse o topo, sobreviver sem morrer por 100 anos já era um feito incrível por si só. Eu me pergunto se existem alguns NPCs assim. Aqueles que entraram com propósito próprio, não conquistando o labirinto, estabeleceram um lugar para ficar. Foi perfeitamente possível. Após um breve descanso, Taizan atravessou os quartos novamente. Ao cometer derramamento de sangue e repetir vitórias, Taizan finalmente limpou a 9ª sala. O 9º era um orc nomeado, um ser chamado Balta. Gritou um rugido glorioso de batalha em direção a Taizan e começou a batalha. E Taizan venceu. O fantasma que o observava exclamou. Será que Flow não era uma habilidade de nível superior, mas algo que você poderia contrariar? Eu não sabia. Balta, o orc com esse nome, usou muitas habilidades, incluindo Flow. Um jogador normal pode ter ficado confuso com a variedade de habilidades, mas na verdade foi melhor para Taizan. Ele conhecia todas as fraquezas e contramedidas do Flow. Todo o corpo de Balta estava sangrando vermelho. Ele morreria de sangramento em breve. Foi a vitória dele. Quem é você? Balta não expressou raiva ou alegria pela derrota, em vez disso exibiu uma expressão confusa. Isso é impressionante. Utilizar o contador dessa maneira. É incrível. Na verdade, você é um grande guerreiro. Mas, não tenho certeza. Você é realmente um aventureiro do 5º andar? Balta havia ativado o Flow e investido. Em uma investida que desconsiderou a defesa, foi possível entrar em pânico e mostrar uma brecha. Mas Taizan rebateu de forma muito simples. Taizan ativou seu contador e correu em sua direção. Ele atacou o oponente, removendo o Flow. A trajetória distorcida de seu corpo mostrou então uma lacuna que atrairia a arma do oponente, ativando o contra-ataque à força para permitir que ele recuperasse o controle do corpo. Counter era uma habilidade que movia o corpo à força. Mesmo que a trajetória tenha sido distorcida pelo Flow, ele corrigiu o corpo à força. À primeira vista, parecia uma estratégia razoável. O contra-ataque causava mais dano, e como o adversário focava no Flow e descartava a defesa, poderia mudar o equilíbrio da luta em um instante. Foi uma resposta perfeita. No entanto, essa era uma conclusão que só se poderia chegar depois de passar inúmeras vezes pelo labirinto, aprendendo o método, as vantagens e desvantagens da ativação de habilidades e inúmeras outras condições. Não se trata apenas de informações. Trata-se dos movimentos que você sentiu e experimentou pessoalmente. Não tenho como saber. Taizan não respondeu. Balta soltou uma risada satisfeita. Há dúvidas, mas foi uma luta satisfatória. Tenho algo para me gabar para meus camaradas. O orc tirou um brinco e jogou-o. Vocês, humanos, valorizam recompensas materiais por suas vitórias. Aceitem. É a recompensa por sua vitória.
Um monstro dando uma recompensa diretamente. Taizan ficou surpreso e pegou o brinco. Vá em frente, guerreiro. A vida desapareceu do rosto de Balta. Você derrotou o orc de elite, Balta. Orcs. Eles ansiavam por uma morte honrosa. Deve haver uma razão pela qual eles aceitaram o julgamento divino. Taizan verificou o brinco. Brinco de Balta. Balta fez este brinco no ano em que atingiu a maioridade. Ele afirmou que objetos há muito amados conferem força. A estatística de força aumentou em impressionantes 5 pontos. Isso não era algo que pudesse ser adquirido no quinto andar. E então as recompensas da vitória. Você derrotou sozinho um oponente difícil. Sua força aumenta permanentemente em 4. Sua agilidade aumenta permanentemente em 3. Sua saúde aumenta permanentemente em 10. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua força aumenta permanentemente em 5. Sua agilidade aumenta permanentemente em 4. Sua saúde aumenta permanentemente em 5. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua proficiência em flow aumenta em 7%. Houve mais um. Sua sede de vitória foi ativada. Sua força aumenta permanentemente em 4. Sua agilidade aumenta permanentemente em 3. Sua saúde aumenta permanentemente em 10. O aumento total de estatística simples foi de 23. A saúde aumentou em 25. A proficiência também aumentou em 7%. Isso é útil. Na realidade, foi mais do que um simples aumento. As habilidades desdém pelos fortes, sede de vitória e sede de batalha que ele ganhou ao derrotar o Lord Goblin eram todas habilidades de alto nível. Mesmo que seu nível não tenha aumentado, o aumento de estatísticas parecia ter acontecido. E sua proficiência em flow estava lentamente se aproximando de 50%. Após terminar a verificação, Taizan verificou sua janela de status. Kang Taizan. Defesa mais 19. O assunto está em ótimas condições. Sua força já havia superado os atributos que ele havia alcançado anteriormente. A agilidade também estava quase lá. Era inacreditável que suas estatísticas estivessem no mesmo nível de quando ele completou 100 andares no modo fácil enquanto estava apenas no quinto andar do modo solo. E ele também adquiriu outra habilidade. Habilidade de ativação especial permanente, duelo justo. Proficiência, 1%. Ao enfrentar uma situação 1 contra 1, suas estatísticas aumentam. O aumento é proporcional. Ele ainda não tinha usado, então não sabia quanto seria o aumento. Mas era uma habilidade que estava sempre ativada. Não houve consumo de mana, então era uma habilidade que só tinha esse ponto. Obviamente era bom ter. Agora, ele tinha exatamente 30 habilidades. E só restou um quarto. Antes de partir, Taizan compartilhou suas experiências através da comunidade. Enquanto Taizan avançava, Li Taeyeon e Kang Junhyeok também estavam lentamente limpando o segundo andar. Li Taeyeon, solo, se você abrir ligeiramente a porta e jogar algo parecido com uma pedra, você pode atraí-los um por um e pegá-los. Kang Junhyeok, solo, Noona, você é muito boa em pensar nessas coisas. Eles encontraram uma maneira de derrotar os goblins e estavam limpando cada sala. Embora fosse lento, eles estavam progredindo, por isso estava próximo do método correto. Os jogadores do primeiro andar também se moviam lentamente em direção ao segundo andar. O rato gigante poderia ser eliminado com apenas uma lança e um coquetel molotov, então não foi tão difícil. Sobreviver depois disso era uma questão à parte, mas Taizan não poderia ajudá-los com isso. Kang Taizan, solo, é melhor coletar tudo que puder do primeiro andar antes de prosseguir. Você perde seus meios de recuperação no segundo andar. Moon Jaezung, solo, entendi. A fonte da vida parou de funcionar assim que saíram do primeiro andar. As recompensas também diminuíram significativamente, tornando difícil voltar atrás e trabalhar. O tempo passou enquanto ele dava alguns avisos e conselhos. A maioria dos jogadores da comunidade estava no modo solo. Os jogadores de outros modos não precisavam usar a comunidade, pois podiam se encontrar pessoalmente. Kang Junhyeok, solo, mano, encontrei o altar. Kang Taizan, solo, você vai ouvir se eu te contar uma coisa? Kang Junhyeok, solo, se você diz, eu tenho que ouvir. Você sabe melhor do que eu. Li Taeyeon, solo, é interessante. Você tem vontade de fazer isso depois de ouvir isso? Eu nem queria tocar nisso. Eles estavam no meio de uma conversa. Choi Junhyeok, fácil, você está se divertindo. Kang Junhyeok, solo, Choi Junhyeok, fácil, vocês estão realmente se divertindo. Tocando bateria e cantando. Está fazendo meus olhos tremerem. Então você poderia diminuir o tom? Li Taeyeon, solo, o que você disse? Choi Junhyeok, fácil, pare de se exibir. Li Taeyeon, solo, se exibindo? Li Taeyeon postou uma mensagem curta. Eram palavras cheias de muito significado. Li Taeyeon, solo, estamos nos exibindo? Choi Junhyeok, fácil, não é mesmo? Vocês estão apenas brincando. A trollagem continuou. Choi Junhyeok, fácil, não acredito no que estou vendo. O que, não consegue nem tocar no rato grande? Só posso sonhar com um confronto direto com o chefe e ter que queimá-lo? Onde fica esse lugar? Li Taeyeon, solo, você. Choi Junhyeok, fácil, pare de se exibir na comunidade como se fosse um lugar que ninguém mais conhece.
Tudo bem, vamos com calma. Gao Ejung, fácil, isso mesmo. A comunidade não é sua, não é? Eu entendo que você não pode conhecer pessoas, mas você poderia se conter um pouco? Moon Sohan, fácil. Além disso, é verdade que vocês não podem se conhecer? Ou é apenas uma farsa? Postagens dos jogadores do modo fácil chegaram. Os jogadores do modo solo, que estavam pasmos, ficaram furiosos. Lee Seng, solo, pessoal. Moon Jae-sung, solo, você chama isso de conversa. Você pode imaginar como nos sentimos fazendo isso aqui. Kim Taejin, solo, uau. Isso é ridículo. Escolhendo o modo fácil e depois falando assim? Gao Ejung, fácil. Quem pediu para você escolher o modo solo? Por que você está reclamando depois de escolher você mesmo? Choi Jung Hyeok, fácil. Jogadores em outros modos estão todos quietos. Mas vocês falam muito. Suas emoções aumentaram e eles começaram a discutir. As emoções estavam intensas, o suficiente para que, se estivessem cara a cara, pudessem ter se esfaqueado. Taezan assistiu essa cena sombriamente. Um mês se passou desde que o povo da Terra entrou no labirinto. Nos modos fácil e normal, era hora de eles se adaptarem e entrarem em uma fase estável. Deste ponto em diante, não haveria morte se fossem cautelosos. E o lazer fez com que as pessoas se concentrassem em outro lugar. Eles queriam desabafar sua raiva por estarem presos neste lugar horrível. Eles queriam criar algo para desabafar suas emoções. Os jogadores do modo solo, que sempre faziam barulho na comunidade, pareciam o alvo perfeito. Principalmente os jogadores do modo fácil que não conseguiam sentir a dificuldade do jogo. Ainda assim, nunca foi tão ruim. Houve conflitos no mundo anterior, mas eles nunca chegaram a esse grau. Eram todas vítimas presas no mesmo lugar. Embora as vítimas muitas vezes se ressentem mais das outras vítimas do que dos perpetradores, um sentimento de homogeneidade ainda pôs fim às brigas em disputas menores. Taezan olhou as mensagens postadas. Choi Jung Hyeok, fácil, uau, só no modo fácil? Você está zombando dos jogadores do modo fácil? Isso não é uma piada. É só. Choi Jung Hyeok. Um nome que ele tinha visto no mundo anterior. É aquele cara, como esperado. Esta discussão. Esse cara deve ter inflamado as emoções. Taezan, que estava observando silenciosamente, finalmente abriu a boca. Choi Jung Hyeok, fácil, e Kang Taezan, esse cara é o mais engraçado. Por que ele é tão arrogante? O que há com toda essa conversa? Na verdade, eu ri enquanto assistia, sabe? Kang Jung Hyeok, solo, esse cara é muito louco. Choi Jung Hyeok, fácil, o conselho que ele dá também é absurdo. Suportar no estado HP1, não é apenas uma maneira elegante de dizer morra? Por que vocês acreditam em tal pessoa? Risadas. A risada escapou. Ficou claro porque Choi Jung Hyeok estava indo tão longe. Até agora, ele deve ter estabelecido sua guilda. Havia um encrenqueiro no mundo anterior. Mas agora não havia ninguém para detê-lo. Então ele basicamente conquistou o modo fácil. E cada grupo precisava de um inimigo. Não uma entidade enorme e labiríntica, mas um inimigo no qual eles poderiam desabafar suas emoções e frustrações. Choi Jung Hyeok não era idiota. Os jogadores do modo solo e do modo fácil poderiam se encontrar, e se o que os jogadores do modo solo disseram fosse verdade, então eles pensaram que terminar o jogo era impossível, daí as provocações. Pessoas que só reclamaram da dificuldade mas não conseguiram ser atendidas. Eles eram alvos perfeitos. No entanto, Choi Jung Hyeok estava faltando uma coisa. Taezan postou uma mensagem vagarosamente. Kang Taezan, solo, vamos nos encontrar em um mês. Choi Jung Hyeok, fácil, o quê? Houve uma pitada de surpresa. Taezan parou de falar e fechou a comunidade. Choi Jung Hyeok pagaria por suas palavras descuidadas. Até então, ele planejava descer o mais longe que pudesse. Não há razão para atrasar. Taezan se levantou. Ele não estava cansado. Suas energias físicas e mágicas foram totalmente restauradas enquanto ele descansava. Taezan foi para a próxima sala. Um orc estava esperando por ele, uma espada larga enterrada no chão com as duas mãos. Não é um senhor. Você já espera um Grau Lord? O estranho é que se aquele cara tivesse pernas totalmente funcionais, você teria morrido. Mesmo com a penalidade significativa de ser imobilizado, era difícil garantir a vitória contra um Grau Lord, dado que um orc era um monstro de nível superior a um goblin. Esperava-se que um Grau Lord fosse impossível de derrotar, mesmo para o Taezan melhorado. O chefe também não é fraco. Tem potência suficiente para gerenciar uma fase. Considerando que é o teste final, o nível de dificuldade é alto e é um inimigo que os aventureiros aqui não podem enfrentar. Mas bem, você provavelmente conseguirá lidar com isso. Essas palavras calmas carregavam uma confiança definitiva. Latran, olhando para ele, começou a falar. Você chegou até aqui, ó, grande guerreiro. Agradeço seu espírito combativo. Será um duelo prazeroso. Latran ergueu sua espada larga. Seus honoráveis camaradas estão satisfeitos com sua partida? Taezan acenou com a cabeça. Latran sorriu. Acho que é o suficiente. Achei que os chamados deuses eram inúteis. Mas desta vez é diferente. Devo expressar gratidão. Você está mais interessado no duelo do que em me matar. Se você pensasse em seus papéis como defensores do labirinto,
Opor-se ao julgamento do Deus seria a escolha correta. Todos que se mobilizassem ao mesmo tempo para pressionar Taizan lhes dariam uma chance muito maior de vitória. Mas os orques não fizeram isso. Todos os 20 orques aprovaram o julgamento. Qual a utilidade de matar você? Latran exibiu um olhar perplexo. Somos apenas escravos amarrados a este lugar. Não podemos nem prever quando nossa libertação chegará, muito menos ter uma batalha gloriosa. E agora você diz que deveríamos pisar em você? Que poderia não apenas nos libertar, mas também nos dar uma morte gloriosa? Você espera que façamos uma coisa tão sem sentido e sem valor? Latran mostrou os dentes. Não podemos fazer isso. Havia loucura em seu rosto. Não podemos, você deve nos mostrar glória. O ar ficou extremamente frio. Oh, guerreiro, mostre-me seu poder. Você ativou, diz Dain for the Strong. Você recebe um bônus por enfrentar um inimigo formidável. Você está em uma situação 1 para 1. Seu duelo justo foi ativado. Enquanto as janelas de mensagens do sistema caíam em cascata na frente de Taizan, Latran gritou. E conceda-me a morte. Latran ativou, Raid. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.